Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novo centroavante no São Paulo, jornalista crava, meio-campista, muita coisa acontecendo, muitas mudanças nos últimos instantes aí, né? Nas últimas horas, nos últimos dias, muita coisa acontecendo que eu, Tidico, vou trazer tudo aqui pra vocês, atualizar vocês de tudo que está acontecendo no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Sem enrolação, bora pro vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. Já vão se inscrevendo, quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like, galera. Vão deixando o like dá mó moral e bora pro vídeo, porque tem muita coisa realmente pra ser falado, né? Tem muitas movimentações, inclusive movimentações de mercado, com algumas lesões que aconteceram no São Paulo, né? Agora, um jornalista, ele cravou a chegada, falou que o São Paulo já teria negociado por empréstimo a contratação do meio-campista Brian Grant. Te digo, quem que é Brian Grant? Eu nunca ouvi falar. É paraguaio, né? Joga no Olímpia, clube atual Olímpia de 18 anos. Não é estranho, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Por que não falaram do... Por que não falaram, vou chutar aqui, por que não falaram de qualquer outro volante? Por que não falaram do Lucas Silva? Um exemplo. Porque eu acho realmente que pode ter tido algum interesse do São Paulo para trazer esse Brian Grant. Por que surgiu esse nome, um nome completamente desconhecido, né? Eu acho isso muito estranho. Mas o jornalista falou que já tava certo, já tava acertado a negociação por empréstimo, né, do São Paulo com o Brian Grant aí. Só que já refutaram, já falaram que não, por enquanto não tem nada, não tem nenhuma negociação. Por que eu acho muito plausível o São Paulo ir atrás dessa posição e contratar o Brian Grant aí, por exemplo, ou outro? Porque eu fiz toda a cobertura, eu trouxe aqui pra vocês a negociação oficial do São Paulo pelo Christian Medina, que também era um meio-campista, né? Um meia central, digamos assim. Também era um meio-campista que o São Paulo fez proposta oficial pelo Christian Medina. E assim, pelo que nós estamos vendo, o Christian Medina, um meio-campista muito caro, né? Muito caro mesmo. Os valores muito discrepantes, né, da realidade, talvez do São Paulo hoje, não sei, mas um cara nada barato, nada acessível caso o São Paulo fosse contratar. Valores assustadores que ele sai do Boca para ir para os Estudiantes, né? Tudo bem, hoje desvalorizado e tal, mas falavam-se na época em 16,5 milhões de euros. Mesmo o cara estando desvalorizado, quanto ele vale hoje? Então é por isso que eu não acho... estranho o São Paulo ir atrás do Brian Grant ou outros meio-campistas, porque o São Paulo já estava atrás de jogador assim, dessa posição. Mas o São Paulo precisa ir pra cima de meio atacante, né? Da mesma forma como o São Paulo está contratando centroavante, São Paulo precisa ir pra meio atacante. Não, acho que tem que usar dessa lógica. Ou vai ficar com o Rodriguinho mesmo. O Rodriguinho vai ser o titular absoluto? Acho que é nesse sentido que nós precisamos entender as coisas, né? É o Rodriguinho o titular absoluto? Por quê? Te digo, como assim o Rodriguinho? Mas é o que vai acontecer, gente. Por quê? Não machucou o Caleri, Rian Francisco e agora o André Silva? E aí o São Paulo vai trazer o centroavante? No meio de campo é a mesma coisa. Machucou Oscar, primeiro Lucas, né? Mas machucou Oscar e Lucas, e aí sobrou o Rodriguinho. Então é o Rodriguinho que vai jogar Libertadores? Porque o São Paulo já nos sinalizou, já nos mostrou realmente que vai contratar muito provavelmente um meio-campista além do centroavante, né? Muito provavelmente o São Paulo contrate também um meio-campista, como sempre contrata volante, segundo meio-campista. Vou colocar como meio-campista. Mas e o meio-atacante? É o Rodriguinho que vai ficar? Eu acho que é isso que ainda está em aberto, né? Que eu acho que o São Paulo nos deixa isso em aberto. Como é que fica essa questão? Mas eu não desconsidero desses rumores, dessas sondagens. Então, galera, chegou de forma muito estranha um jornalista cravando, falando que já estava tudo certo entre São Paulo e Brian Grant, contrato de empréstimo, né? Aparentemente esse Brian Grant, ele é barato, né? Menino novo, 18 anos. Pelo que a gente vê e entende, é um jogador barato, bem mais barato que o Christian Medina, por exemplo. Então não seria uma negociação impossível do São Paulo fazer. O que é esquisito nesse caso é chegar, né, já falar que tá por empréstimo, que já tá tudo certo, e quando o São Paulo é questionado, né, os responsáveis aí, não tem nada, não tem nenhum tipo de negócio e tal. Então por que nós estamos ouvindo falar de Brian Grant? É isso que me pega, por isso que eu não descarto, e também não dá pra não fazer o link
com o Christian Medina, que o São Paulo fez proposta oficial e até não chegou informação de que foi recusado. Quanto que o São Paulo iria oferecer? Quanto que o São Paulo iria pagar? O São Paulo ia comprar? Comprar acho que é difícil, mas ia vir por empréstimo? Como é que fica a situação do Christian Medina? Porque é a mesma posição desse Brian Grant. Então, pelo que nós estamos vendo, São Paulo muito provavelmente, é aquilo que eu tô falando, vai contratar um meio-campista agora, nessa janela de transferências, porque aparentemente é do interesse. E aí, talvez o Crespo esteja, talvez seja pensado isso, vamos torcer para isso ser pensado, porque entra diretamente na questão do meio atacante. Contra o Atlético Mineiro, o São Paulo deu um show de bola, foi uma partida assim espetacular. Taticamente falando, o São Paulo que deu um banho no Atlético Mineiro, foi mesmo. Te digo, como assim? Que jogo que você viu? Não foi espetacular. Eu achei espetacular, galera, porque o São Paulo tem muitos desfalques também. São Paulo tá muito desfalcado e o Atlético Mineiro não deu nem graça. O Atlético Mineiro não ofereceu perigo. É por isso que eu enalteço tanto a partida do São Paulo. E o Crespo fez um 3-5-2 padrãozão ali. Um 3-5-2 a grosso modo, colocando os nossos 3 meio-campistas de muito valor para trabalhar, para alternar dessa forma. Então, talvez o São Paulo indo atrás de mais um meio-campista, como é o caso do Christian Medina, esse Brian Grant, que estão falando que não tem nada, São Paulo indo atrás de um cara assim e contratando, eu acho que aí já está sendo pensado na questão do meio atacante, porque perdemos o Oscar. Lucas não vinha jogando assim com o Zubeldia, claro que não dá pra levar o Zubeldia em consideração, né? O Lucas com o Zubeldia era ponta direita, jogava onde dava, né? Acho que o Crespo colocaria o Lucas em uma posição mais central ali, daria, acho que pra pensar em o Lucas como um meio atacante, jogando, né? Eu acho que o Crespo usaria o Lucas como ele usa o Rodriguinho, né? Como ele usaria o Oscar. Então eu acho que o Crespo ele está considerando, com as ausências do Oscar e do Lucas, fazer desses jogadores como Bobadilha, Marcos Antônio quando recuperado, né? Está lesionado também. Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho. Acho que ele vai fazer uma rodagem ali. Claro que o Rodriguinho é mais avançado que esses jogadores, mas eu acho que nessa proposta de trazer o Brian Grant ou o Christian Medina, seja para ser de posições parecidas, com campos de atuações parecidos, com a Alisson, Bobadilha, que o Crespo ele alterna muito esses caras entre primeiro volante. Você vê o Bobadilha na partida jogando de primeiro volante, segundo volante e subindo bastante. Pablo Maia também, primeiro volante, segundo volante e subindo bastante, fazendo gol. Todos estão fazendo gol, Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, cada vez crescendo mais e eles não têm posição, eles são literalmente meio campistas e que dão, além de carga defensiva, dão bastante suporte, bastante apoio ao ataque. Então essa questão para finalizar a situação do meio campo, eu acho que vai ser mais ou menos isso pelo que nós estamos vendo. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre para vocês como é que vai ficar tudo em relação a isso no São Paulo. Galera, é oficial, está acontecendo, o São Paulo vai contratar novo centroavante, já se movimenta muito rápido no mercado para contratar. Para quem não sabe, André Silva teve uma lesão ligamentar, falam que quase impossível ele jogar em 2025, só em 2026, infelizmente, né? Vamos torcer urgente para a recuperação do André, né? Do André Silva, para o atleta, o jogador se recuperar o quanto antes para voltar às suas atividades, voltar para o São Paulo, né, e voltar melhor do que estava. Eu acho que o André estava fazendo gols importantes, mas eu acho que não estava com um rendimento tão interessante, né? Talvez por conta da tática do Crespo, o André Silva ele não é um pivô, né? Não é um cara pivô, e ele estava jogando muito assim, principalmente com a tática de 3-5-2, mas vamos torcer, claro, estimos todas as melhoras pro nosso queridíssimo André Silva, né? Muito azar também, né, galera? Machucou Caleri, Rian Francisco e agora André Silva. E aí, a diretoria já se posicionou de forma oficial, já se pronunciou, não quer saber de Dineno e Tapia. Dineno é aquilo que eu tô falando pra vocês. Acho que nunca mais vai jogar pelo São Paulo. Não sei por que veio, né? O Dineno não me pareceu ser tão ruim. Eu acho que o Dineno numa sequência poderia render alguma coisa, mas aparentemente não vai jogar mais nenhum jogo. Acho que não sei por que, não podem nem vê-lo pintado de ouro. E o Tapia, que
entrou e fez gol, a diretoria não quer saber. Eu acho que o Tapia, ele nunca vai ser titular do São Paulo, né? Se não vai ser agora, se não vai nessa oportunidade, não sei se ele acho que não dá pra falar do Tapia como um centroavante, né? Mas um atacante que tem entrado de centroavante e que eu não gosto do Tapia começar jogando, mas quando ele entra interessante. E a diretoria e o Crespo aparentemente entendem isso dessa forma. Não querem nem saber do Tapia nem do Dineno pra ser titular do São Paulo. Quando foi confirmada a lesão, né, a gravidade da lesão do André Silva, a diretoria já logo correu para contratar centroavante. Não querem nem saber dos recém-contratados. Dineno e Tapia, e vai contratar mais um. E aí começa uma lista muito grande, né? Nós tivemos Lautaro Dias oferecido para o São Paulo. Eu acho que não diferencia tanto do Dineno, né? Para mim, o Lautaro Dias teve uma carreira mais interessante do que o Dineno, melhor que o Dineno, mas assim, não deixa de ser um refúgio também, né? Vai pegar o refúgio lá do... Nós vamos pegar mais um refúgio. Então, eu acho o Lautaro Dias um bom jogador, mas eu não olho naquela... Nossa, que da hora, o Lautaro Dias. Hoje, não. Naquele momento que fez os gols no São Paulo, né? Acabou com o São Paulo naquela final. Naquele momento eu achava ele um atacante muito interessante e o São Paulo tentou ele antes e depois daquilo. E aí não deu certo. Agora querem oferecer porque o São Paulo tá precisando e ele tá encostadão lá. Então eu não quero, não. Eu, sinceramente, não quero. Já trouxemos o Dineno, né? Eu não quero, não. Eu não acho que o Lautaro Dias, nesse momento, seja um nome... Assim... Se chegasse, claro, né, vamos torcer bastante, mas não é um nome que me agrada, não é aquele nome que me enche os olhos, sabe, que eu falo, nossa, que da hora, chegou o Lautaro Dias. Nesse momento da carreira dele, não gostaria. Não gostaria. Deixa nos comentários quem quiser em relação a isso, é claro. Galera, um outro nome que inclusive eu trouxe pra vocês no vídeo da manhã foi do Emiliano Rigoni. O Rigoni tá no... Ele tava no Elche, agora ele tá no León, né? Sem contrato lá, é só sair, né? E ele fez uma coisa assim que, se o São Paulo, pelo que eu vi, né? Se o São Paulo quisesse, era só chegar e trazer o Rigoni. Era só chegar e falar, vamos acertar o contrato, vamos acertar salário com o Rigoni. Porque o cara chega, te digo, como assim o Rigoni? O cara chega e curte um torcedor, porque a torcida é grande entusiasta. São Paulo não chegou a fazer proposta ainda oficial pelo Rigoni, neste momento, né, agora, e a torcida inflama em relação a isso. A torcida do São Paulo, de uma forma geral, adora o Rigoni. Aí foram lá nas redes sociais falar de uma possível volta, ele pega e curte, reposta. Então o cara tá de palhaçada. Se algum jogador de São Paulo faz isso, a gente ia mandar ele embora. A gente ia todo mundo se juntar pra mandar embora. Um cara que jogou em algum time, em algum clube, aí vem a torcida, volta pra cá, estamos precisando, o jogador vai e curte e reposta. Isso aí é palhaçada. Mas eu acho que o Rigoni fez isso porque não tem mais nenhum vínculo com o clube lá. Tá lá querendo sair desesperadamente. E o Rigoni, pra mim, seria uma alternativa melhor que a do Lautaro Dias. Rigoni, pra mim, é um cara bem interessante. Não dá, se vocês chegarem, qual é a carreira do Rigoni? Não tem. Carreira é lixão. Acho que o melhor momento da carreira dele foi no São Paulo, diante de todo um contexto, e com o Crespo. Olha que legal. E ele não é centroavante, né? O Rigoni, ele não é centroavante. Ele jogou de centroavante com o Crespo, mas numa proposta de contra-ataque, de um atacante muito veloz. Ele jogou ali, se você olhar o desenho, ele era centroavante, mas as características não eram de um centroavante pra jogar do 3-5-2, pivô, com o zagueiro nas costas. Claro que não. Mas da forma como ele jogou com o Crespo no contra-ataque, ele jogava muito bem, fazia muitos gols, era muito interessante, era um atacante bem bacana. Então o Rigoni, eu gostaria. Rolou isso aí, e pelo que nós estamos vendo, se o São Paulo quisesse, era só chegar, é uma ligação. E aí, acho que nem ligação, mensagem. E aí, vai vir ou não vai? Rigoni, na hora, vem, tô indo aí acertar salário, pelo que ele fez lá no outro clube, né? E assim, muito barato. O jogador, hoje assim, completamente desvalorizado, 32 anos, um cara que pra voltar pro São Paulo, vocês viram o Mailton. Mailton tava bem na Chapé. E não é nada contra a Chapé, que tá na Série B. Quando o cara escuta de São Paulo, ele começou a infernizar todo mundo pra vir. Isso é o que tá acontecendo, né? Então, Lautaro Dias, gente, eu não gostaria. O Rigoni eu olho com melhores olhos. Agora, tá acontecendo uma outra parada aí. Te digo o que tá rolando. Joselu, alemão, né? Jogador alemão. Nacional, ele tem dupla cidadania, né? Ele é espanhol e alemão. Jogou muito na Espanha, inclusive no Real Madrid. Esse jogador tá sendo sondado. O jogador está sendo sondado pelo São Paulo. Teve um jornalista... Gente, não é oficial. Prestem bem atenção nisso aqui. Não tem nada oficial. Tem uma sondagem e rumores em volta disso. Tá?
E aí é uma opção melhor do que Rigoni, do que Lautaro Dias, do que tudo que nós estamos vendo para o São Paulo contratar agora, como já se posicionou que vai contratar. É o Joselu, 1,91 m, um jogador alemão, jogou muito na Espanha. Acho que quem acompanhou, quem conhece ele de jogar no Real Madrid, no Espanhol, Alavés, jogou também inclusive no Newcastle. Jogador, 35 anos, não é novo, só que aí é outra parada, né? Quando você fala do Rigoni de 32, de Neno, Lautaro Dias, você fala, tudo bem, não sei o quê. Só que quando você vê um cara desse nível de Europa, eu acho que os 35 aqui cai pra 31. Porque vai pegar quem? Vai pegar o Igor Rabelo pela frente, né? Vai pegar o Sabinão, né? Jogador do nível do Sabinão aí. Então eu vejo com olhos completamente diferentes pro Joselu. E aí, te digo, caro, não é caro, né? Um valor estimado aqui do Joselu seria de aproximadamente 4 milhões de euros. Uma estimativa. Mais barato que o André Silva, né? O André Silva custou acho que coisa de 25, 26 milhões de reais pro São Paulo. Ou mais barato ou o mesmo valor. Ele tá no Algarafa. E aí, se vocês quiserem falar de idade, eu sei que vocês vão vir pegar no meu pé, porque eu geralmente defendo o jogador mais velho. O André Silva tem o quê? 26, 27 anos? Eu não tava aguentando mais ver o André Silva no São Paulo. Quero que se recupere logo. Eu não tava aguentando ver o nível técnico do André Silva. E tem 26, 27. Prefiro mil vezes um cara de 35 que a gente sabe que é boleiro, que é um finalizador, centroavantão ali que... Porque o Crespo, ele vai fazer isso. Nós estamos muito ansiosos para ver a volta do Caleri, porque é o perfil de centroavante. E esse cara tá no Algarafa. Esse cara é grande. Falar do São Paulo, eu acho que teria uma grande chance. Mas assim, não tem ainda nada de proposta oficial do São Paulo pelo Joselu. Só que é porque virou uma loucura em relação a centroavante. Muitos nomes estão sendo falados e esse é mais um dos ventilados, dos sondados. Ainda não tem nada oficial para ele, mas se tiver alguma coisa, vocês sabem que eu vou trazer, atualizar para vocês aqui em tempo real. É isso ou não é? Vão deixando nos comentários quem quiser deixar a opinião de vocês. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.